Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Márcio Aquino, sou advogado na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. Estamos aqui levando até vocês mais um conteúdo em meu canal do YouTube, conteúdo este da área jurídica. E nós temos aqui uma missão, né? Missão esta, assim, que eu digo aqui aos nossos colaboradores do escritório e também aos nossos amigos que compartilham os vídeos, divulgam aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, e nós temos sempre dito a eles que é uma missão nossa de levar estas informações da área jurídica. Informações que muitas das vezes teria que pagar aí uma consulta com um advogado para que sanasse essas dúvidas. E temos aqui também recebidos, né, um feedback de que de 70% a 80% das questões elas são sanadas através dos vídeos. Então vamos lá. Se você está assistindo este vídeo, é porque o tema lhe chamou a atenção. Então, este vídeo aqui, ele é um vídeo parte de 4 vídeos que nós fizemos e diante disso, questionamentos que chegaram para nós aqui através das redes sociais, né? Algo sugerido pelas redes sociais e questionamento também. Nós falamos aqui no vídeo anterior o que significa casamento, o que quer dizer casamento, né? E aí é bom se assistir, tá aqui, não, desse lado, tá aqui em cima aqui, ó. O que significa casamento, tá? E é legal aí qual a diferença entre casamento e união estável, se existe hierarquia, se a infidelidade gera indenização, tá bom? Então tem tudo isso neste vídeo aí. E também gravamos já o vídeo o que é regimes de bens. Ou seja, quais são os tipos de regimes de bens na legislação brasileira? Está aqui em cima também. Ó. Não deixe de assistir. E hoje nós iremos falar aqui qual é o melhor regime de bens para o casamento. Mas, antes de nós assistir esse vídeo, eu quero fazer um convite. Se inscreva, junte-se a nós, inscreva aqui em meu canal, tá? Acione o sininho e também não esqueça de dar o like, tá bom? Vamos lá. O grande questionamento que chegou para nós é o seguinte, doutor, qual é o melhor regime de bens para o casamento? Eu vou aqui entrar com uma outra pergunta, tá bom? Já vou responder isso. Mas para responder essa pergunta, eu diria assim, qual é a importância do advogado no momento que antecede o casamento? Que é isso, doutor? O advogado não vai fazer nada, vamos lá. O advogado aqui, ele é aquela pessoa que orienta, que aconselha e até mesmo representa os interesses do seu cliente, seja em juízo ou até mesmo fora dele. Tá? Nesse sentido aqui, o advogado que é um profissional técnico, operador do direito e também ele é um conhecedor do ordenamento jurídico. E de modo que o advogado ele se torna aí uma figura de extrema importância para orientar vocês, nubentes, na escolha do melhor regime de bens apropriado para aquele casal ou para os casais aí, de modo aí a buscar uma solução que evite ou até mesmo aí eu diria que diminua a possibilidade de litígio no campo patrimonial e econômico, caso venha a acontecer um divórcio. Assim, diante da solução adotada, né, o advogado, além de todas as orientações prestadas ao casal, também ele vai confeccionar um acordo pré-nupcial com cláusulas estabelecidas, com base no regime de bens escolhidos, cabendo aí aos nubentes levá-lo ao cartório para a publicidade de suas intenções. Um contrato que vem aí antinupcial para levar, sim, aí você vai assistir um outro vídeo que também nós vamos fazer o que quer dizer pacto antinupcial. Aqui não, aqui o vídeo, tá bom? Então vamos lá. Respondendo o questionamento. Doutor, qual é o melhor regime de bens para o casamento? Olha, o regime de bens deve se adequar aí aos interesses do casal. Portanto, eu digo aqui com toda a segurança,
é necessário, primeiramente, analisar a dinâmica familiar e também o interesse da família. De modo que, eu vou dizer em estatística, né, considerando aí os dados estatísticos sobre divórcio e preocupações das pessoas sobre em conseguirem formar uma poupança para aposentadoria e também para garantir aí um envelhecimento ativo sem discussão sobre eventual partilha de bens, existe aí sim uma tendência dos casais optarem pelo regime de separação total de bens, tá? Então, diante disso que eu coloquei, hoje, pela estatística, aí, o que se está vendo é que há uma tendência aí dos casais optarem pelo regime de separação total de bens. Doutor, o que é o regime de separação total de bens? Olha, você aí vai seguir nos vídeos aí desta série de 4 vídeos e você vai saber aí até então sobre os regimes, tá? O que é regime de bens? Aí você vai ver lá o que é separação total de bens, como funciona. Vamos lá para outras questões que chegaram até o nosso escritório. Doutor, como que ocorre a habilitação ou o processo dessa habilitação? Ele deve obedecer o quê? Como que eu faço? Olha, o processo para habilitação ao casamento, ele deve obedecer o artigo 1525 e seguintes do Código Civil. E neste sentido aqui, o requerimento de habilitação para o casamento, ele será firmado por ambos os nubentes, né? Vai os dois, de próprio punho, ou a seu pedido, por procurador, um advogado, ou até mesmo procurador, e deve ser instruído de documentos específicos. Doutor, quais são os documentos específicos para eu fazer lá, entrar para fazer o casamento? Ou seja, para me habilitar aí para o casamento. Olha, os documentos são os documentos pessoais, tá? Comprovante de endereço. No entanto, tem que ir o casal. Vá lá, junto, né? Doutor, mas aqui na minha cidade a regra é outra. Não, nós vamos seguir a lei. Via de regra, vai lá e habilita. Doutor, eu não posso ir, eu posso colocar um procurador para ir? Sim, pode também firmar um procurador para ir, que deve lá levar os documentos. E claro que o procurador todo com a procuração, tudo certinho, tá bom? Outro questionamento que chegou para nós. Doutor, qual a diferença entre sociedade conjugal e vínculo matrimonial? E sociedade conjugal é aquela que tem o aspecto fato, ou seja, ela pode ser inserida tanto no casamento quanto na união estável. Uma vez que a sua configuração ela ocorre por meio da união de duas pessoas, ou até mesmo o seu desfazimento. Então, no caso aí da união estável, entra aí aquilo que se chama sociedade conjugal, tá? Ou seja, os dois agora se tornaram sócios, tá? E no caso do desfazimento também é uma simples separação, não ensejando nenhum ato solene, tá? Aqui não tem nada formal. Já agora o vínculo matrimonial, né? E este vínculo matrimonial é aquele que a característica ela está relacionada aí aos aspectos formais. E é necessário aí um ato jurídico para que ele seja criado ou até mesmo para que este vínculo matrimonial ele seja rompido, tá bom? Então, portanto, o que nós vemos aqui é que no casamento, a mera separação da sociedade conjugal, ela não significa que houve o divórcio, ou seja, o casal separou de corpo, mas não divorciaram. Isso porque o divórcio ele deve ser realizado por um ato formal, seja pela via extrajudicial ou até mesmo pela via judiciais. Outro questionamento que chegou para nós aqui, e esse eu achei muito interessante. Doutor, o que faz um casamento ser anulado? O que leva um casamento a ser anulado? Eu achei essa pergunta muito bacana. Olha, e eu refiz ela, né? Quais são as causas que tornam o casamento nulo? Olha, o casamento ele se torna nulo quando ele é contraído. E aqui nós vamos dividir em duas partes. Primeiro,
pelo enfermo mental, tá? Aquele que não tem discernimento para os atos da vida civil, ou pelas causas impeditivas previstas aí na legislação civil, tá bom? Então, aquele que tem problema mental, ele não tem discernimento nenhum, tá? Então, aí pode levar aí à anulação do casamento. Ou uma causa que impede o casamento aí. Ô, doutora, onde que está essa causa que pode impedir o casamento? Quais são essas causas? Aí você assiste as outras séries dos vídeos aqui, esse daqui mais 3, e daí você saberá, tá bom? Doutor, quais são as causas que tornam o casamento anulável? Ou seja, olha, é anulável o casamento, aqui é diferente daquilo que nós falamos anterior, tá? Aqui as causas, o primeiro que nós falamos é a causa que torna nulo. Aqui é quais as causas que tornam anulável o casamento. Por quê? Anulável porque pode sim ou pode não, tá bom? É anulável o casamento e aqui nós dividimos aqui também em 6 itens. Ou seja, pode ser anulado o casamento de quem não completou a idade mínima para casar. Pode também anular o casamento, né? O menor em idade núbio, quando não autorizado por seu representante legal. Pode também ser anulado também por vício da vontade. Pode também ser anulado o casamento do incapaz de consentir ou até mesmo manifestar, né, de modo inequívoco aí o consentimento. Pode também anular o casamento aí realizado pelo mandatário, né, por aquele que prestou a procuração, sem que ele ou o outro contraente soubesse da revogação do mandato. Então, e não sobrevindo aí coabitação entre os cônjuges. Aqui é importante nós olharmos isso daqui. Por quê? Pode ser anulado? Pode ser sim. Se o casamento foi feito por procuração e, no caso aí, houve a revogação do mandato, mas o mandatário ele não sabia que houve a revogação. Doutor, me dá um exemplo aí. Por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar fora do país, só que o casamento está marcado no cartório civil. E aí ele pode deixar uma procuração para que outro vá representar ele. Agora, esse casamento, tudo bem, vá lá representar ele, só que nesse meio de termo ele revogou o mandato. No entanto, o mandatário ele não sabia que tinha sido revogado e ele vai lá e assina no lugar de um dos cônjuges, né, do nubente, foi feito o casamento. Tá? No entanto, aquele mandato ele tinha sido revogado e também aqui este homem ou esta mulher, ele não teve coabitação com a pessoa. Tá? Ou seja, eles não tiveram relação sexual. Aí sim podem ser anulados. Ou, por último agora também, pode ser anulado o casamento por incompetência da autoridade celebrante. Como que é isso, doutor? Está lá o juiz de paz, tá? Você acha que ele é o juiz de paz e, na verdade, o cartório colocou uma outra pessoa que tinha uma experiência, mas ele não tem aí autoridade para celebrar um casamento civil. Então, aí pode-se também pedir a anulação do casamento. Doutor, acontece isso? Olha, é fato um pouco difícil de ver. Aqui no estado de São Paulo, dificilmente acontecer. Mas tem lugares longínquos em nosso país que sim, pode acontecer um fato desse. Doutor, outro questionamento. O marido enganado sobre a paternidade pode pedir a anulação do casamento? Ele pode anular o casamento? Olha, eu tenho um conhecimento que um tribunal, se não me engano, da Paraíba, recentemente aí, em 2019, ele anulou um casamento diante de provas apresentadas aí num processo que demonstrava que o casamento somente se realizou por conta de uma gravidez, tá? Sendo que o marido, ele somente descobriu que não era o pai biológico da criança depois do nascimento do menor. Então tem um caso aí novo, 2019, né?
Então aí neste caso o pai então ele alegou que houve um erro essencial quanto à boa honra e também à boa fama da mulher, dada a falsa percepção que tinha esposa. Então, neste contexto aqui, o Tribunal de Justiça ele reconheceu a existência de erro essencial, vez que as dúvidas quanto à boa fama e à boa honra da mulher se revelaram após a realização do casamento, autorizando aí, portanto, o juiz autorizou aí a anulação do casamento. Doutor, mas aí ele já tinha coabitado com ela, que não tem nada a ver com coabitação ou com relação sexual, tá? Aqui foi mesmo a questão que foi anulado este casamento, tá? Outro questionamento que chegou para nós é, doutor, quanto tempo depois do divórcio a pessoa pode se casar novamente? Olha, eu vou responder aqui rápido. Caso não se enquadre em nenhuma causa suspensiva ou causa impeditiva ao novo casamento, né, a pessoa, assim que cumprir a solenidade, ou seja, assim que assinar o divórcio e ele for homologado, ele pode ter um novo casamento, né, com os mesmos requisitos lá no artigo 1525 e seguintes do Código Civil. Então, a partir do momento que foi homologado, ali ele já pode realizar o novo casamento. Outra pergunta que chegou para nós aqui é uma pergunta, eu vou responder ela genérica. Como que pode fazer aqui para realizar o divórcio e a partilha de bens? Olha, o divórcio ele pode acontecer, até nós temos um vídeo, é desse lado? E não é, toda vez eu erro, né? Nós temos um vídeo aqui sobre o divórcio. O divórcio ele pode ser feito tanto na esfera judicial quanto na esfera extrajudicial, tá? Na judicial é quando houver menores envolvidos ou até mesmo quando uma das partes não aceita o divórcio, tá? Extrajudicial não pode haver menor envolvido e seja de comum acordo. Acredito que foram essas, né? Então, ficamos por aqui, até mais.